Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Jardim dos Girassóis. É um filme espírita, um filme que vai falar sobre a espiritualidade, sobre a conversa, né, que a gente tem do lado de lá, do lado de cá. Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, eu quero agradecer você que está assistindo a gente aqui do canal Tatiana Benites no YouTube, você que está assistindo a gente pela TV Mundo Maior e você que está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Agradeço a audiência de vocês onde vocês estiverem e convido vocês a virem aqui no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites, e que vocês sigam a gente, aperta lá o sininho para vocês receberem as notificações cada vez que a gente coloca aqui um vídeo novo, uma programação nova. Nós temos programação de segunda a sexta, às vezes de sábado também, mas que sempre está recheada de coisas boas para vocês. E se vocês puderem ajudar a gente, compartilhem esse canal, compartilhem essa ideia, esse vídeo com outras pessoas, deixe o like de vocês nos nossos vídeos e também comentem. Quanto mais vocês comentarem, melhor para o nosso canal. Então, deixa aqui a sua opinião, se você já assistiu o Jardim dos Girassóis, ou se você leu o livro, porque é baseado no livro da Lígia Barbieri. É sim, esse livro tão gostoso de ler, tão maravilhoso, e que agora virou filme. Então, hoje a gente vai falar do filme Jardim dos Girassóis, mas antes da gente fazer a nossa análise espiritual do filme, já que você já deixou o seu like aqui, eu vou chamar nosso amigo Damião para falar para a gente quais são as fichas técnicas e o que a gente precisa saber desse filme, Damião. Olá, olá, olá aos amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual tá no ar. Gratidão, gratidão, gratidão a você. Jardim dos Girassóis, data de lançamento 28 de novembro de 2024 no cinema. O diretor é Marcelo Antunes, 1 hora e 33 minutos de duração, um drama, a Tati já estava dizendo, baseado no romance espírita do mesmo nome, né? Jardim dos Girassóis, da autora e amiga Lígia Barbieri. Jardim dos Girassóis, o filme, acompanha o casal Roberto e Carol quando um acontecimento trágico abala as estruturas da família. Lamentando a perda de um dos membros, todos tentam seguir em frente apesar da dor. E o filho mais novo do casal, Lucas, começa a vivenciar fenômenos mediúnicos, convivendo com o espírito inconformado com a própria morte. O filme fala de luto, de mediunidade e a busca por paz, revelando como o afeto, a fé e o amparo espiritual podem iluminar mesmo o momento mais sombrio da existência. O filme que está disponível na Globoplay, Tati. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem esse filme, porque tem muita coisa para a gente refletir no filme, e também porque a gente vai falar sobre muitas coisas espirituais e influências espirituais aqui, que pode servir e ajudar muita gente. Mas antes da gente começar a fazer essa nossa reflexão, vou rodar aqui a nossa vinhetinha. É isso, gente. O filme, ele já começa ali com uma história, né? Primeiro que o filme, gente, vale muito a pena, com Rodrigo Lombardi, né? É um filme com a Fernanda Vasconcelos, adoro ela também, e acho que vale muito a pena de vocês assistirem, se vocês gostam de bons atores, né? Uma boa produção. E o filme vai falar ali, primeira coisa, do sentimento de raiva, de como a gente lida com os nossos sentimentos.
O filme fala de uma grande frustração, de uma pessoa que estava esperando um cargo na empresa, estava esperando ali uma promoção, uma oportunidade de crescimento, e de repente tem uma decepção. Não é o que ele queria, não acontece o que ele quer. E aí ele tem aquele momento de raiva, sabe aquele momento de raiva muito grande que a gente tem, aquele ódio que nasce por causa de uma situação, de uma frustração, de algo que deu muito errado para nós? Aí, como é que a gente lida com esse tipo de sentimento que nasce na gente? Como é que a gente lida com essa emoção? Isso faz a gente refletir em como a gente domina os nossos sentimentos e como a gente não domina. O que está ali dentro da gente que quando faltar só um pouquinho vai explodir. Então, essa questão da inteligência emocional é muito importante a gente começar a falar, a gente começar a trabalhar isso em nós, porque às vezes a gente está ali na calmaria, é uma pessoa super calma, acontece uma coisinha e essa pessoa explode. E acontece isso no filme. Acontece que ele está esperando uma promoção, ele está esperando uma coisa muito boa para ele, mas isso não acontece. Muito pelo contrário. E aí, em vez dele aprender a lidar com esse sentimento, e a gente sabe que essas frustrações acontecem, que não são fáceis para nenhum de nós, né? Mas que a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos. Acontece que ele vai para casa com a cabeça quente. Bom, antes de ir para casa, ele já fala coisas com a cabeça quente, já tem um ímpeto, né? Aquele rompante ali do que aconteceu no momento, e não sabe lidar com aquilo, e ele já fala coisas, já tem sentimentos, e sempre uma coisa que eu aprendi muito é que quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente não tem que tomar nenhuma atitude. Não tem que falar as coisas que a gente está sentindo, porque senão ou a gente vai magoar alguém, ou a gente vai se magoar, ou a gente vai machucar alguém, ou vai se machucar. Então, não tomar decisões quando a gente está com a cabeça quente. Deixa passar. Fica com a cabeça quente, depois que passar, aí você pensa no que você vai fazer. Aconteceu que ele não deu esse tempo, né? Ele foi lá, ele fez, ele falou, saiu do ambiente e atacou quem estava na frente dele, né? Então tem toda a consequência dos nossos atos naquele momento ruim. E acontece o que tinha que acontecer, né? Então, acontece mais coisas ruins, porque a gente está naquela vibração ruim, né? E daí a gente vai fazer coisas ruins e atrair coisas ruins também. Então, quando a gente não está bem, a gente precisa ou parar, né? Ou tentar mudar essa vibração. Nem sempre a gente consegue pensar nesse tipo de coisa. A gente está tão mal, está tão ruim, aquilo está afundando a gente, né? Mas isso acontece no filme com consequências muito, muito ruins, né? O Damião fala, né, que acontece ali, né, um acontecimento trágico, né? Ele falou isso ali na sinopse do filme. E o que acontece quando a gente tem também, além de tudo isso, a morte do corpo, né? Quando a gente envolve outras pessoas na nossa dor. Então, o filme fala de um desencarne que traz consequências para muita gente. Todo desencarne vai trazer consequências para a família ou para as pessoas mais ligadas a essas pessoas, a essa pessoa. Então, essa dor vai existir de um lado ou de outro, né? De uma forma ou de outra. E aí existe um desencarne, existe outros fatores como filhos, como dívidas,
como fatores pessoais, mas também fatores físicos que vão influenciar. Então, de repente, uma pessoa se vai, mas ela era responsável pelas contas da casa. Ela era responsável como arrimo de família, né? Era essa pessoa que pagava as contas, era essa pessoa que trazia o alimento para casa. Como é que a gente faz? E aí tem a questão do luto, de viver um luto, de tentar acalmar essa dor dentro do peito de cada pessoa. E aí a gente vai envolver pessoas de idades diferentes, de graus de evoluções diferentes, de energias diferentes, e cada um vai encarar de uma forma, né? E tem a negação também, né? De algumas pessoas que vão falar, não aceito esse tipo de coisa, não aceito essa partida, e acaba, né, nesse momento do luto da negação, acaba fazendo coisas que não deveriam por causa dessa negação. Bom, a gente sabe, como espíritas, né, que o corpo uma hora vai ficar aqui, né, mas que o nosso espírito vai continuar. E que no filme também mostra isso, existe a mediunidade. Existem pessoas que podem sentir essas presenças de outras pessoas, né, do plano espiritual. Existem crianças que vão sentir, que vão ver, que vão se comunicar. No filme, existe uma criança que vê espíritos. Existe uma criança que se comunica com esses espíritos. Isso pode acontecer? Sim, com muita frequência. Com muita frequência. As crianças até os 5 anos, mais ou menos, até os 7, mais ou menos, elas têm muito mais sensibilidade. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, a gente passa por um tempo de adaptação aqui também, né? A gente vai crescendo, vai se descobrindo também aqui. Então, a gente continua ainda muito ligado ao plano espiritual. Então, essa facilidade das crianças se verem espíritos, se comunicarem com os espíritos, vem daí, de quando nós somos pequenos, a gente ainda está nessa fase de adaptação, né? É na infância, né? Que é a infância do espírito ainda aqui também, porque o espírito ainda está se adaptando a esse corpo. Então, existe a questão da mediunidade infantil. Muita gente incentiva muito a questão da mediunidade infantil e vai falar, pergunta para o espírito, fala tal coisa com tal espírito, pede tal coisa para o espírito, né? E muita gente já fala que não, que isso não deve ser feito. Eticamente, a gente não tem que ficar perguntando nada para o espírito, incentivar a criança a conversar com uma pessoa que você não está vendo, você não sabe o que está acontecendo. Então, é ético a gente conversar com a criança como sendo uma criança, né, e explicar as coisas para ela dentro da idade dela. Então, se ela está vendo um espírito, que é muito possível, se ela está se comunicando com um espírito, que é muito possível, a gente não vai desacreditar dela, né, desacreditar dessa criança, né, descredibilizar o que ela está falando, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer com essa informação. No filme, o menino nem fala que ele está vendo, ele nem fala que ele está falando com outros espíritos, mesmo porque ele nem sabe diferenciar quem está aqui e quem está do lado de lá. E a mediunidade infantil, assim como a mediunidade adulta, né, é algo que a gente precisa estudar e a gente precisa também respeitar as pessoas que estão passando por esse processo, né, de conseguir ver, de conseguir falar, né, e traz também essa reflexão de como é que nós estamos tratando esse tema com as crianças, né, Damião?
Olha, e o filme O Jardim dos Girassóis, né, nos traz todas essas reflexões, né? E aí você estava falando, né, da morte do corpo e as pessoas que ficam. Vale lembrar, né, Tati? A morte não existe, a vida continua. Então, o desencarne é uma transição. Você sai de uma forma, de um lado, e vai para outro plano, onde o corpo físico deixa de existir, mas o espírito continua vivo e imortal. As pessoas que ficam podem manter um laço com o espírito através do amor, através de oração, de pensamentos positivos que se comunicam no plano espiritual. O sofrimento e a saudade são normais, mas a fé na continuidade da vida, do reencontro, oferece consolo e esperança. Aí você estava falando de mediunidade infantil, que refere-se à capacidade de crianças de perceberem e interagirem com o mundo espiritual, né? E a Tati mesmo estava dizendo, né, que dependendo aí do desenvolvimento de cada um, de cada criança, a fase entre o nascimento e os 7 anos é vista ali como um período em que essa sensibilidade é mais acentuada, devido à transição do plano espiritual para o material, facilitando a manifestação de fenômenos. É importante que pais ou responsáveis ofereçam um ambiente de apoio, de compreensão, de afeto. A Tati estava até comentando ali, né, de às vezes não estimular, ou também não, é aquilo, não estimular, mas também não reprimir, né, gente? É o caminho ali do central. O ideal é encontrar um equilíbrio, né, para não causar pressão. Médios como, por exemplo, Chico Xavier e Divaldo, desde pequeno eles viam espírito. E o espiritismo nos ensina que a mediunidade é uma faculdade que todos têm, toda pessoa tem de comunicação com o plano espiritual. Porém, enquanto em algumas pessoas a mediunidade é aflorada, em outras ela é inativa. Allan Kardec, ainda em O Livro dos Médiuns, diz: quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza, e que essa constituição se presta a isso. E aí, o filme também fala, né, Tati? E aí é uma reflexão gigante aí. Onde é que está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrito na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência de cada ser humano, como instinto, né, moral inerente e a centelha de vida que nos orienta. É uma lei moral inscrita em nós, que nos alerta para o certo e o errado, e se manifesta como impulso do bem e do amor ao próximo. Essa lei é a base da nossa moralidade e se aprofunda à medida que evoluímos espiritualmente. Aquelas histórias, então, né? Quando chegar, quando tiver essa mudança de plano, de um plano onde estamos para o outro plano, não vai chegar ninguém lá para você para cobrar. Você fez isso certo, você fez isso errado. Quem vai cobrar tudo isso de nós é a nossa própria consciência, né, Tati? Exatamente, a nossa própria consciência, consciência que vai falar para a gente, olha só, por que eu estou aqui, né? Então, quando a gente fala, né, dos nossos atos, que a gente tem que ter consciência, né, aqui, enquanto nós estamos aqui, do que nós estamos fazendo, e a gente fala que o nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito vai continuar, a gente precisa pensar nas consequências que vêm disso, né? Porque a gente vai continuar, a gente vai continuar. Então, o que você não pagou em vida, né? Você vai continuar com essa dívida, né? Então, o filme mostra bem a questão das nossas influências espirituais. A gente falou da mediunidade da criança, mas o quanto a gente atrai esses espíritos, essas pessoas desencarnadas para o nosso lado. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos, por causa dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. Então, existe lá um personagem, né, que ela é obsediada por um espírito que fica lá falando no ouvido dela, que fica lá falando, ó, você tem que ir lá, você tem que pegar o que é seu, você tem que ir lá, você tem que fazer tal coisa. E daí a pessoa que já está nessa vibração,
eu tenho que ter, né? É o meu direito e tudo mais. Ela já quer, uma pessoa que já quer brigar, né? Ela já baixou a vibração dela e daí ela é mais suscetível a esses espíritos que querem essa briga. E daí vão influenciar com muito mais facilidade do que aquele que não. Ai, Tati, mas meu espírito amigo ali, o meu mentor espiritual não está ali para me ajudar? Ele está. Só que nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio. E daí, se a gente baixa muito o nosso padrão, quem tem mais poder sobre a gente? Aquele espírito que está no mesmo padrão que a gente, né? Porque igual soma, né? Então, fica mais forte. E daí a gente acaba ouvindo essas inspirações que não são muito boas. Então, o filme também mostra como nós podemos ser influenciáveis e influenciados. E também isso pode acontecer com as crianças, né? A criança também pode ser influenciada por espíritos bons e ruins. Então, também mostra isso no filme. O filme que a gente está comentando, gente, é o filme Jardim dos Girassóis, que é baseado no livro da Ligia Barbieri, né? E o livro, claro, tem muito mais detalhes sobre essa questão dos sentimentos e tudo mais, mas o filme ele consegue abordar muito bem a questão de como que a gente deveria tratar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, não é? E aí, a gente tem essa questão das vibrações, mas a gente também tem mostrando o lado de lá, o plano espiritual. Como é que esses espíritos se sentem no plano espiritual? No caso desse espírito que a gente está contando a história, da história do filme Jardim dos Girassóis, ele foi com raiva para lá. Ele já foi com esse sentimento para lá. Então, que lugar que ele se encontra? Quais são os outros espíritos que estão ao lado dele? Então, a gente está falando de vibrações semelhantes. Ele vai encontrar pessoas com vibrações semelhantes às dele. Então, mostra um pouco de como é esse outro lado, como esses espíritos vivem, como é que eles pensam, e daí eles pensam com mais egoísmo, eles não vão querer que as pessoas que estão aqui recomecem as suas vidas, né? O filme fala de humildade, fala de recomeço, né? Fala de começar do zero, de começar tudo de novo, apesar de, né? Apesar dessa perda, apesar deste luto. E aí fala de resiliência. É um filme que vai falar de como é que eu vou ficar a partir de agora, apesar de tudo isso que aconteceu comigo, né, Damião? Sim, falar de resiliência do filme Jardim dos Girassóis, da Ligia Barbieri, né? É muito lindo, porque a resiliência é a importância do amor em tempos difíceis. A resiliência é a capacidade de enfrentarmos desafios com fé, com aceitação e adaptação, sem passividade, buscando aprendizado e evolução espiritual, assim como um cacto, né, Tati, que se adapta ao deserto. A resiliência envolve a reforma íntima através da confiança em Deus, a prática do amor e da caridade e a compreensão de que os desafios são oportunidades para o nosso crescimento moral. É a habilidade de se reerguer e se fortalecer com as adversidades, transformando o sofrimento em aprendizado para a vida. Diferente da submissão passiva, a resiliência ela envolve ação, busca por soluções, mas sempre com serenidade e confiança na justiça divina. E aí você estava falando de humildade, o filme Jardim dos Girassóis fala sobre os valores morais e sobre a redenção, além de enaltecer a unidade familiar
E as pessoas boas que estão sempre próximas. E como os acontecimentos muitas vezes estão todos interligados, embora muitas vezes não faça sentido naquele momento para nós, né? E a humildade. Se você quer ser grande, primeiro, é preciso cultivar a humildade, olhar para as tuas raízes e reconhecer a tua origem. E quando o sol rasga o horizonte e as folhas do girassol aparecem reviver, ganham força e abrem-se num gesto de acolhimento, Tati. Que bonito isso, né? É muito legal quando a gente fala sobre recomeço, né? Eu acho que, embora no filme mostre os dois lados, né? Mostra o recomeço de um lado e o recomeço do outro, que não é fácil para nenhuma das duas partes, né? O recomeço de quem foi, o recomeço de quem fica. Mas quando a gente se depara com essas pessoas que ficaram, que tem que enfrentar essa dor e que ainda precisam lutar por outras coisas que antes ela não tinha preocupações e que agora ela precisa lutar, ou seja, ela precisa agora ter o ganha-pão da família, saber como é que ela vai se manter e não passa nada que ela não possa fazer, ou seja, não tem nenhum problema se ela precisar começar do zero, se ela precisar ali pedir uma ajuda, e ela tem a humildade suficiente de pedir ajuda, né, para as pessoas e ser ouvida, ela tem a humildade de conversar com pessoas que podem ajudá-la, e ela pode ouvir um sim, ela pode ouvir um não, e pessoas que às vezes a gente acha que não vão ajudar, que não vão fazer parte disso, por quê? Porque tinham vínculos, porque passaram pela situação, mas pelo outro lado, pelo lado da raiva, pelo lado ruim e tudo mais, e daí a gente fala, será que essa pessoa é boa, é ruim? Será que ela não pode perdoar, ou aprender a perdoar? Então, tudo isso acaba influenciando a gente a ter tendências de julgar as pessoas e às vezes não vai pedir ajuda, às vezes não vai se abrir, porque a gente julgou que a pessoa não vai fazer. E é bonito ver no filme a humildade que ela tem de reconhecer que agora ela precisa de ajuda, que agora ela precisa de uma solução e que ela precisa de apoio de outras pessoas, apoio de pessoas que talvez estivessem do outro lado, né, por causa dos acontecimentos que não foram bons, né, que envolveram muitas pessoas, mas que a gente tem essa resiliência de falar, bom, eu vou tentar e eu preciso tirar esse sustento de alguma forma. O filme traz para a gente muitas reflexões bacanas, principalmente nesse lado espiritual, né, nesse lado de entendimento, de partidas e chegadas, se a gente for pegar a música, né, e que as pessoas consigam entender também o apego e o desapego. Vale muito a pena a reflexão, gente. O filme Jardim dos Girassóis, e que se vocês assistiram, ou se vocês leram o livro, escreve aqui para a gente o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar também com os seus amigos. Tá bom? Isso ajuda bastante a gente, ajuda bastante aqui a gente no canal, porque sexta-feira a gente traz para vocês aqui uma reflexão sobre um filme, uma série, um documentário, um desenho, tá? E vocês podem deixar também a sugestão de vocês para o que vocês quiserem que a gente analise. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais.